Para quem não me conhece, dado que muitas daqui eu conheço, pelo trabalho, pela família, por ser clientes, eu sou a Carolina Schau, eu sou sócia do BTG Pactual e sou uma das pessoas responsáveis pela área de planejamento patrimonial. A gente vai tentar fazer uma conversa leve, mas quando a gente fala de planejamento nem sempre é leve, porque a gente às vezes precisa falar de separação, falar de sucessão, então às vezes os assuntos são um pouco indigestos, mas a gente vai tentar fazer um papo divertido. Antes de começar, eu queria só explicar o que essa área faz, porque quando a gente fala de planejamento, de fato é um tema muito abrangente. Então, o que é o planejamento patrimonial? O planejamento patrimonial, ele envolve não só as questões de família, então, assim, sou casada, sou solteira, sou viúva, estou namorando, estou enrolando, estou em união estável, o que significa isso? Também as questões tributárias, e acho que o tributário hoje, dado para que depois a gente pode até falar um pouquinho, esses muitos medidas provisórias e projeto de lei tributário ocupa grande parte do nosso tempo, então pensar nas otimizações fiscais de como investir, né? Então também não só é importante a gente ter o dinheiro guardado para investir, mas a gente investir da melhor maneira possível para economizar o imposto sempre que possível. E aí a gente agrega tudo isso, né? Qual que é a minha dinâmica familiar, qual que é o meu patrimônio e a forma de investir, o que eu quero, né? Então a Carol, ela tem 30 anos, a Carol tem 80 anos, a Carol é casada, a Carol quer se aposentar, a Carol quer crescer o patrimônio, a Carol quer ir morar fora, a Carol quer ir para Portugal, a Carol vai para os Estados Unidos. Então, a gente junta todos esses aspectos, né, de família, de patrimônio, de objetivo e tenta traçar a melhor estrutura para os nossos clientes no BTG Pactual. Eu vou tentar fazer um papo super simples. Se por acaso eu falar alguma palavra que vocês não entendam, por favor, me interrompam. Fiquem à vontade para fazer perguntas e aí acho que vai ser um pouco mais divertido para todo mundo. Eu sempre gosto de começar falando sobre família, porque de certa forma todo mundo tem uma família. Pode ser diferente, um formato diferente, mas todo mundo tem uma família. E por que a dinâmica da família muda tanto no planejamento patrimonial? Né? Eu brinco que parte nossa é tributário e todo o resto é família. Porque a forma com a qual a gente se relaciona muda muito. E eu começo falando do namoro. E aí várias pessoas dão risadas porque pensam ou nelas mesmas, ou nas filhas, ou do filho que namora a outra, que gosta, não gosta. Mas eu sempre começo falando do namoro porque o namoro hoje, ele não tem nenhum impacto patrimonial relevante. Só que o que é o namoro? É difícil de falar, né? Qual que é a diferença do namoro da união estável? Não tem nenhum critério objetivo. Então, só para a gente entender por que a gente fala sobre isso. Se eu hoje namoro, o que é meu, e o que é do meu namorado é do meu namorado. Ponto final. Eu vou para lá, ele vem para cá, cada um com o seu patrimônio, não tem consequência patrimonial. E se eu faleço, se ele falece, não somos herdeiros um do outro. Esse é um namoro. Virando a página, a gente vai para o próximo estágio de relacionamento, que é a união estável. E o que é uma união estável hoje? A união estável hoje é uma relação que não precisa mais ser homem e mulher. Em tese, o texto, né, prevê lá homem, mulher, também não precisa mais. Duradoura, pública, com o objetivo de constituir família. O que é isso? Eu também não sei, porque é muito fluido esse conceito, né? Uma relação duradoura, pública, com o objetivo de constituir família. Precisa estar 5 anos? Não. Precisa morar na mesma casa? Não. Não precisa ser homem e mulher, não precisa ser mulher-mulher, pode ser até trisal, que já foi reconhecida a união estável, então realmente a gente pode muita coisa hoje no âmbito de família. Então a união estável a gente só sabe na prática. E eu brinco com os meus clientes, ou as minhas clientes, mas geralmente as mulheres são um pouco mais espertas nisso do que no homem. O homem geralmente cai um pouco mais no golpe. A mulher geralmente ela vem procura mais a informação. E é o quê? Geralmente você sabe quando alguém bate na sua porta e fala, olha, sabe aquele relacionamento que você teve? Então, o fulaninho está tentando declarar uma união estável para ter metade do que você ganhou naquele período. Eles falam, mas o quê? Eu tinha uma união estável? Não sei, vamos descobrir no juiz. E aí, através de um processo, né, de reconhecimento de união estável, você vai saber se você teve união estável ou não. Óbvio, tem gente que declara a união estável através de um contrato. Então, eu posso, hoje, se eu quiser, assinar com o meu namorado esse contrato de união estável, que eu chamo de companheiro, e falar, nós temos uma união estável. Então, tá definido. Nesses casos que você tem um contrato,
Tá claro que você tem uma união estável. O problema é nos casos que a gente não tem contrato, que é uma união estável de fato. De fato é o que acontece, mas que não está escrito. E aí, o que a gente vê de prova? Vou dar 1000 exemplos. Tem chave da casa de um do outro? Tem cartão de crédito de dependente? O porteiro liga quando você chega? Quando vocês passam Natal e Réveillon, são juntos? Vocês se declaram como senhor e senhora Chau? Então tem vários aspectos para convite de casamento. Vem Carolina Chau e marido, namorado, ou Carolina Chau e eu vou lá e falo para a moça RSVP, tô levando meu namorado. Isso muda. E a união estável, quando você não é escrita e contratada, vista na prática, você geralmente sabe, infelizmente, nesses casos em que você tem a ruptura do relacionamento e um ou outro vai lá e fala, olha, beleza, a gente terminou, mas vamos acertar nossas contas aqui durante os 5 anos, ou 2 anos, ou 3 anos em que a gente esteve junto. E por que eu trago a importância do reconhecimento da união estável? Porque, diferentemente do namoro, a união estável tem consequência patrimonial. Então, o namoro eu comentei que eu vou para lá, você vai para cá, tá tudo certo. A união estável já muda. Porque durante o período da união estável, eu vou ter a aplicação de regimes de casamento na união estável. Se eu não falo nada, eu tenho o regime da comunhão parcial. O default que a gente chama, que é não falei nada, não fiz nada, não fiz contrato, é o que a gente adquiriu na constância da união estável, metade é meu e metade é dele. Ah, mas ele não trabalhou. Não interessa. Ah, mas ela ficou em casa cuidando das crianças. Não interessa. Metade, metade, se eu não falo nada. Mas na união estável eu posso fazer um contrato e eu posso falar que eu não quero que nada se comunique. Eu posso falar na união estável que é meu e o que é do meu companheiro é do meu companheiro. Essa é a primeira consequência da união estável. Ou seja, eu prefiro, eu, Carol, é uma opinião pessoal, fazer um contrato e falar que é separação total do que não falar nada. E aí a gente encara muitas clientes negacionistas. Eu não tenho uma união estável. Eu namoro há 10 anos, mas não é união estável. Não é união estável. Aí você fala, olha, veja só, 10 anos, vocês passam Natal? Passa, não, mas eu tenho meus filhos, eles têm o dele, mas não precisa ter filho. Não, mas... E aí eu falo, olha, você não prefere escrever e deixar combinado? Deixa combinado, combinado não sai caro. Porque se você se separa, ele não vai ter nada seu. Então, na união estável você tem essa possibilidade. E qual que é a outra consequência da união estável que eu acho que choca muita gente? O companheiro é herdeiro necessário. Isso é muito forte, né? Porque a união estável ela pode ter sido de 2 anos e a gente tem união estável aqui de 30 anos, né? Tenho algumas amigas que os pais nunca se casaram e eu acho que isso é cada vez mais comum. Então, eu tenho, por exemplo, meus 2 irmãos, os 2 têm filhos e nenhum dos 2 é casados. Então, os 2 têm união estável. Putz, porque hoje não faz diferença mais casar e ter união estável. A consequência patrimonial é a mesma. Num divórcio você divide e numa sucessão o companheiro herda. Aqui até aqui, ok? Tá, pode perguntar. A minha dúvida também é muito comum hoje em dia que os namorados façam um test drive antes de assumir uma união estável. Então eu ouvi dizer que tem contrato de namoro. Boa pergunta. Existe contrato de namoro? Boa pergunta. Eu esqueci de falar desse ponto. E metade dos advogados gostam e metade dos advogados não gostam. Então, dependendo do escritório que você consultar, ele vai falar, vamos fazer, assina aqui. E dependendo do escritório, ele vai falar assim, se é namoro, por que você está fazendo contrato? Só está fazendo contrato porque não é namoro. Só está fazendo um contrato para falar que não é união estável, mas você precisa de contrato para falar que não é estável? É porque aí você não quer falar. Então o contrato de namoro, ele é muito... Eu não tenho, eu confesso que eu nunca fiz. Porque eu já fui para a união estável, já falei, vem cá, amigão, vamos morar junto? Então você assina aqui. E eu já fui para a união estável. Mas eu fui quando eu comecei a morar junto, por exemplo. Também não era casada. Mas para morar junto, eu acho que é condição. Acho que morar junto é muito
muito batom na cueca para não ter uma união estável. Então, eu acho que esse test drive eu já assinaria, mas eu sou advogada, eu não tenho pudor de falar sobre esse assunto. Mas eu concordo que é um assunto espinhoso. Às vezes você tem, sei lá, 22 anos, você fica meio constrangido, você é novo, né? Não tem muita coisa no sentido de talvez não tenha acumulado um patrimônio. Então, eu não sei, mas existe, parte aceita, parte não, mas é justamente para falar, olha, isso é um namoro, isso aqui não tem o objetivo de constituir família, blá, blá, blá. E aí, geralmente, tem uma cláusula interessante, que é o seguinte, se isso, por sinal, se converter numa união estável, o regime da separação total. Então, ele fala o seguinte, namoro não tem impacto patrimonial. Mas se por acaso alguém entender que isso não é mais um namoro, isso é uma união estável, a gente elege a separação total. Então tem essa... Mas é uma ótima pergunta, tem de tudo, tá? Por favor. Mesmo se fizer um contrato falando que a separação total de bens, o companheiro herda. Perfeito. A pergunta dela, só para quem não entendeu, é o seguinte. Na união estável, a gente consegue eleger o regime de bens durante a vida. Então, eu tenho uma união estável. Se eu me separo, o que é meu, o que é do meu companheiro é do meu companheiro. Ponto. Mas se eu faleço, não interessa o meu regime. O meu companheiro é meu herdeiro, qualquer que seja o regime eleito. Então, o companheiro é herdeiro necessário, mesmo que durante a vida a gente opte pela separação total. Então, sim, é herdeiro. Pode falar. Tá. Tá. A pergunta da Andréia é previdência privada, se é um ativo que se comunica com os herdeiros. Sim. Eu não doei, só iria para ele no meu falecimento. Mas e se ele falece? Ah, não. Aí você muda de beneficiário. Muda. A previdência tem essa vantagem. Você coloca um outro filho. Não, não vai. Não. Se você falece... Aí vamos pro seu... Não, aí você muda. Se você falece, fala de novo. Quem fez a previdência? Os herdeiros. Beneficiários. Eles recebem. O marido? O pai? O ex-marido, desculpa. Ex-marido. Não na Previdência. Eu vou falar um pouquinho... Isso, só na Previdência. Sim, o pai é o representante legal do filho sempre. Eu vou só seguir para a gente conseguir falar dos casamentos, que eu acho que é a maior parte aqui das pessoas casadas. O casamento eu acho que é mais do mesmo que vocês conhecem. O casamento tem o regime, 2 principais. Separação total, que é meu, o que é seu. E o casamento tem a comunhão parcial, que é tudo que a gente construiu durante o casamento, metade é meu, metade é seu. E aí começam geralmente as perguntas. Às vezes a gente recebe muita pergunta de esposas, falando, olha, tá tudo em nome do meu marido, eu tenho muita insegurança de não ter nada, porque no meu imposto de renda, nossa, eu nem declaro, eu não sei nem o que tem no meu nome, sou casada há 40 anos, 30 anos. Não interessa, gente, se tá no nome do marido. Se vocês são casadas em comunhão parcial, metade é de vocês e ponto. Ponto. Isso diz a lei. A lei diz que, após o casamento, em comunhão parcial, é metade, metade. E aí você me pergunta, mas eu não trabalho, eu não contribuí. Não interessa. Aí eu fiquei em casa com as crianças, deveria ser remunerado, mas enfim, não interessa também. Ou, ele me traiu. Eu posso ter uma divisão diferente por traição? Não pode. Não existe penalidade por traição. Quem trai recebe a mesma coisa de quem não trai. Então, porque muita gente pensa, né? Olha, mas a traição é uma das causas de receber menos ou não receber? Não é um incentivo à traição, não me entendam mal, mas não tem penalidade. Só para ficar claro. Então, não tem. Recebe 50, 50. E aí, já pergunto, André. O que eu acho importante também? Qualquer que seja o regime, o cônjuge também é herdeiro. Isso também interessa pelo seguinte motivo. Igual à união estável. Durante a vida, se eu sou casada em separação, o que é meu, o que é dele é dele.
Mas se eu faleço, ele é o meu herdeiro também. E isso é super importante. Fazendo um gancho aqui com a pergunta da Mafalda, é o seguinte: meus filhos são menores. E mesmo que eu esteja separada, vamos supor, eu separei, meus filhos são menores. Se eu faleço, meu marido, ex-marido, cuidaria do patrimônio dos meus filhos, porque eles são menores. Nesse caso, se tiver uma holding, ela blinda esse patrimônio. Pode blindar, dependendo da estrutura que você tiver de sucessão, você pode criar camadas, vamos dizer assim, de pessoas que fazem a gestão de um patrimônio. Você tem razão. Depende do tipo de patrimônio, né? Porque se o patrimônio é líquido ou ilíquido no Brasil ou no exterior, depende para essa estrutura de holding. Então, eu trago esse ponto do regime de casamento. Pode falar. Tá, eu vou falar um pouquinho da divisão de bens, que eu acho que interessa. Tanto na separação quanto na sucessão. Na separação, acho que está claro. Separação total vai para lá, vai para cá, não tem comunhão de nada. Na comunhão parcial, metade, metade, sem meritocracia envolvida. Metade, metade, indiferentemente de quem trabalhou, batalhou, ficou em casa ou qualquer coisa parecida. Ótimo. Sucessão, que eu acho que é isso. A holding em si não muda nada no divórcio, porque, eventualmente, você vai pegar as cotas da holding e vai dividir pela metade. Não tem problema. Pode ser só a holding que você tenha, vai dividir pela metade. Se for uma casa, divide a casa pela metade. Se for R$1, 50 centavos para cada um. Então, qualquer que seja o patrimônio que precisa ser dividido, você vai dividir. Como fica na sucessão? Sucessão muda. A sistemática não é a mesma do divórcio. E a sucessão muda como? Eu vou dar o exemplo da separação total. Só uma pergunta para quem não se sentir constrangida. Quem é casado em separação total? Comunhão parcial? Metade, metade. Bom, então vamos falar dos dois, porque eu acho que eu tenho outros regimes que não são tão relevantes. Separação total. Vamos dar um exemplo meu. Sou casada em separação total e faleço hoje. Se eu não tenho testamento, e aí vamos fingir que nenhuma de vocês tem testamento, como é a divisão do meu patrimônio hoje? 1/3 para o meu marido, 1/3 para o meu filho e 1/3 para minha filha. Não tive testamento. Não estou falando de... Depois a gente fala de instrumentos de melhorar isso. 1/3 para o meu marido, 1/3 para o meu filho, 1/3 para minha filha. Sou casada em comunhão parcial. Aí vai interessar quanto a gente adquiriu na constância do casamento. Por quê? Vamos lá. Lembra que na comunhão parcial eu tenho a data de corte do casamento. O que era antes era só meu. O que era depois era de nós dois. Então, se eu faleço hoje e sou casada em comunhão parcial, o que eu adquiri depois do casamento, metade é do meu marido. Então, a gente vai ter que pegar o que eu ganhei depois do casamento, tirar a metade, dar a metade para ele, não é dar, já é dele, e o resto vai para inventário. E do resto de inventário ele não recebe, porque tem uma frase famosa de quem é meeiro não é herdeiro. Então, ele recebeu por meação, não vai receber a outra metade por herança. Essa conta não é tão fácil de fazer, porque tem coisas que você recebeu por herança, por doação, aí vira bem particular, aí coisa que você comprou com os bens recebidos de forma individual. Mas eu estou dando um macro para vocês entenderem o racional. Mas cada uma de vocês depois tem que fazer essa continha no caso concreto. Aonde entra o testamento? Que eu acho que é importante a gente entender quais são os instrumentos que a gente pode mitigar. Testamento é o mais comum e o mais simples deles. Por quê? Testamento é super simples de fazer. Em tese, para testamentos básicos, você nem precisa de um advogado, óbvio, você precisa saber o que você quer. Mas, assim, um bate-papo rápido com tabelião geralmente funciona. Ele é barato, estou falando de R$2.000, né? Não exige grandes investimentos. E ele pode mitigar
grande parte dos problemas que surgem. Vou dar um exemplo. Sou casada em separação total. Se eu não tenho testamento, eu comentei que é 1/3 para o meu marido, 1/3 para minha filha e 1/3 para o meu filho. Se eu tenho testamento, eu posso separar legítima e disponível. O que é legítima e disponível? Metade do que a Carol tem, que é o que a gente chama de herança forçada, eu tenho que dar para o meu marido e meus filhos. Eu não tenho opção. Eu tenho que dar. Metade do meu patrimônio é herança forçada. O Brasil é super protecionista nesse aspecto. E vários países não têm herança forçada. Então, nos Estados Unidos, vocês veem notícias de que Yorkshire recebeu a totalidade do patrimônio. Ou de que o cara, né, deu com o gato, o cachorro. No Brasil não tem como. E outra, você vê que, né, o patriarca doou 95%, sei lá, Warren Buffett doou 95%, quantos por cento do patrimônio e deixou os filhos dele com 5%, que não é pouco, mas é 5%. No Brasil, a gente tem um pouco mais de restrição por essa herança forçada. Voltando ao testamento. Onde o testamento entra? O testamento entra porque eu posso falar. Metade eu vou ter que dar para os meus filhos e para o meu marido, mas a outra metade é livre. Então, cada uma de vocês tem metade livre. E o livre pode ser de todas as formas que você pensar. Pode ser deixar para 2 filhos, deixar para 1 filho, mas eu não sugiro isso, porque vai dar uma confusão. Deixar para uma instituição, muito obrigada, de caridade. Deixar para uma irmã que não teve as mesmas opções e oportunidades que vocês. O que vocês quiserem. Vocês definam. Só que vocês precisam escrever. Se vocês não escreverem, não tem essa diferença dos 50 disponível e 50 herança forçada. Vai tudo para a herança forçada e para os herdeiros necessários. Então, como se faz isso? Um testamento. Vou dar um exemplo do que, por exemplo, uma cliente o que uma cliente como eu faria? Olha, eu tenho 37 anos, tenho os 2 filhos, sou casada em separação total. Meu marido já está ajeitado na vida, não vai precisar do meu dinheiro, e se eu morresse hoje, ele com certeza casaria de novo. Alguém tem alguma dúvida? Eu não tenho dúvida. Então, eu posso pegar meu testamento e vou falar, olha, a minha parcela disponível não vai para você, porque você não precisa do meu dinheiro. Os meus filhos, sim. Então, eu tiro metade do meu patrimônio e falo, vai para Eduardo e Júlia, que são os meus filhos, e meu marido não vai ficar de mãos abanando, mas ele vai receber a parcela obrigatória. 50% dividido por 3. Isso, por 3. 1/3. Por cabeça. Por cabeça. Então, aí é que você... Não. Adoro cliente criativa, mas, olha só, a lei foi tão protecionista com os maridos e as esposas que a partir do 3º filho, ele tem uma cota mínima de 25%. Então, se você tiver mais 5 filhos, ele vai receber 25%. Não, tem uma... Não, eu estou falando da parcela obrigatória, qualquer que seja obrigatória. É protecionista. Então, assim, pode ter o quanto você quiser, mas ele vai ter 25%. Agora não dilui mais. Não, pode parar que ele já vai receber 25%. Tá, boa pergunta. A pergunta é, testamento público é público? Eu preciso informar? Como que eu faço? Testamento público não é público. Público. Você não vai lá e fala, olha, deixa eu ver o que a Carolina deixou para mim, eu não deixou. Não é público. O testamento ele é público porque ele é feito num cartório, ele segue um rito formal, o tabelião lê e pergunta se você entendeu o que você está fazendo, ele checa a sua sanidade mental e blá, 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 mas ele não é público. E, em tese, você não precisa avisar. Por quê? Muita gente pergunta, nossa, mas se eu falecer, vão saber que eu tenho um testamento? Vão. Quando falece, existe uma central de cartórios. Então, alguém liga... Estou só, fazendo uma caricatura. Alguém clica lá e coloca Carolina Schau, CPF 323-729-288-56, tal. Tem testamento? Se tiver em Manaus, vai aparecer. E vocês não precisam nem fazer em São Paulo, porque às vezes vocês falam, nossa, sou uma pessoa muito pública ou muito famosa, sei lá, pega a Anitta. Ela vai fazer o testamento dela, não vai ser legal, né? Então ela pode ir no interior de uma cidade lá do norte, que talvez ela não seja conhecida, e falar, vou fazer meu testamento aqui. E tudo bem. Porque sem no cartório público, quando ela falece,
vão saber que existe um testamento. E a outra vantagem do testamento, e aí eu já estou, meninas, migrando para quais instrumentos a gente pode direcionar o nosso patrimônio. Tá? A gente falou um pouquinho dos regimes de casamento e quais são os instrumentos que a gente pode organizar melhor esse patrimônio. O testamento, eu estava falando que é um deles, e você pode mudar a qualquer momento. Por quê? Porque a vida hoje de família ela é muito dinâmica. Vou só concluir, tá? Então, assim, hoje eu sou casada, amanhã eu posso ter um outro filho, então eu quero colocar mais um filho no meu testamento. Amanhã eu posso casar de novo, eu posso tirar o meu marido, por exemplo, se eu tiver dado alguma coisa para ele, e colocar uma outra pessoa. Amanhã, por exemplo, eu posso me identificar com alguma causa muito bacana do terceiro setor, que eu vou deixar 10%, e aí eu posso colocar aquilo lá. Então, o testamento, a qualquer momento, vocês podem ir no cartório, revogar e fazer um novo. Então, isso é super dinâmico. Até você tiver boa da cabeça. Contanto que você esteja com a sanidade mental. Porque a premissa do testamento é que você tem capacidade para testar. Então, enquanto você tiver e assegurando... Não. Você tem que estar bem, porque ele vai falar... Então já era. 4 filhos, ela já não consegue mais testar. Ale. Ótimo. A Ale comentou uma outra cláusula do testamento, passando por quais são os instrumentos que a gente pode ter, e aí isso a gente brinca com a cláusula de genro e de nora. É o seguinte, a gente consegue colocar no testamento que o que os filhos forem receber são incomunicáveis com genro e nora. Por quê? Porque vocês sabem, porque o filho é filho, genro é genro, nora é nora, né? Eu não tô lá ainda, mas um dia eu vou chegar e com certeza vai ter essa cláusula no meu testamento. Não toque. Isso. Isso. E eu vou dar um exemplo prático. O seu filho começou a namorar. E aí você vai lá e fala pra ele, faz um contrato. Ele fala, nem a pau, mãe. Nem a pau, imagina, não vou fazer isso, nem a pau. A menina vai fugir de mim. Se ela fugir, é porque ela quer seu dinheiro. Você fala, não vou. Bom, vamos supor que vocês estejam nessas... aí tem a discussão de quem acredita do contrato de namoro ou não. Mas união estável que seja. E aí ele fala, não, mãe, não é isso, a minha relação é mais que isso, eu amo muito ela me ama muito, e blá, blá. Ela me ama muito, é só amor. E aí você fala, meu Deus, se eu morrer, essa menina, e agora? Não sei o quê. Quando você coloca no seu testamento que o que ele recebe é incomunicável, eu digo que você fica mais tranquila para morrer. Porque, querendo ou não, é incomunicável em relação a qualquer pessoa que ele esteja. Homem, mulher, namoro, união estável, você não... casado, porque ele pode também, e isso acontece, ele pode também, eu tive esses dias reunião, é muito raro, mas eu tive reunião com um cliente enorme, e ele falou assim, é contra a minha religião casar em separação total. Porque se eu caso em separação total, eu excluo a minha mulher. Eu mostro que ela não tem nada. Eu mostro que é meu... Eu até entendo, mas isso acaba sendo raro. Então, só que pensa que se seu filho casa em comunhão parcial e ele quer realmente dividir tudo, ele pode dividir o que é dele, mas o que é seu, você pode colocar essa cláusula. Não, para dinheiro também. Também. Fundos, por exemplo... então, aí a sua pergunta é ótima pelo seguinte motivo. Dependendo do dinheiro que você tem, um CDB de 1 milhão vira um carro, que vira uma casa, que vira uma prestação, que vira uma joia, que vira roupa, que vira casa de novo. Então, é difícil carimbar. Você tem razão na sua dúvida, porque imóvel você carimba. Então, eu tenho uma casa no interior de São Paulo. Se você não vender, a casa está lá. Está escrito na matrícula da casa, que é impenhorável, incomunicável, inalienável e blá, blá, blá. Está lá escrito. Mas se essa casa vira dinheiro, que vira um fundo, que vira não sei o quê, que vai para o exterior, aí você perde. Então, quando você coloca no testamento, você fala o seguinte, qualquer coisa que tocar o meu filho tem essa cláusula. Agora, ele também vai ter que fazer um esforço para meio que carimbar o que ele recebeu por herança. Então, é difícil. Mas o que a gente geralmente sugere? Colocar na escritura que o patrimônio foi comprado, é possível.
Fundo é possível, por exemplo, doar cotas com reserva de usufruto econômico e político, doar com cláusula de incomunicabilidade, empenhorabilidade, inalienabilidade. Então, assim, na prática, às vezes a gente tem algumas complicações, mas em alguns patrimônios você consegue carimbar. Acho que... Gente, eu adoro. Todo mundo já tá... eu tô me lembrando numa história que na época da regularização de recursos, lembra em 2017 que teve regularização de recursos? Várias pessoas regularizaram recursos, foi um projeto. Eu lembro que tinha um cliente que regularizou e era um dinheiro que ele tinha acabado de separar e não tinha contado. Se reabriu o divórcio, porque a ex-esposa ficou sabendo que ele tinha regularizado um patrimônio que até então não tinha nem como colocar no divórcio. Como é que você coloca um divórcio num dinheiro não declarado? Nem consta na escritura, né? Tipo, não tem balanço, não sei nem que dinheiro que é esse. E aquele dinheiro passou a ser um dinheiro bacana. E aí, reabriu-se o divórcio, porque passou a ter um dinheiro inventariável, vamos dizer assim. Mas a sua pergunta... tem muita discussão em relação a isso, porque a gente já viu tanto num divórcio, numa sucessão, seguir as regras do testamento que ele tiver lá, sem influência do testamento daqui. E a gente já viu regras que lá seguem a sucessão de acordo com a regra brasileira. Eu já vi dos dois. Óbvio, eu acho que se diz respeito à legítima, eu acho muito brigável. Então, vou dar um exemplo. Meu marido tem R$100 e ele tem 80 lá e 20 aqui. Ele falece, eu pego uma parcela dos 20 e 80 vão, sei lá, para a amante que ele tinha. A amante já é pior ainda. Para os meus filhos. Muito provavelmente, e aí é muito do quanto você vai querer brigar, muito provavelmente, se eu fosse casada e os meus filhos fossem herdeiros dos 80, eu não ia brigar. A verdade é que eu ia falar, putz, tudo bem, meus filhos estão recebendo, estamos em casa. A briga só acontece quando ele deixa para uma outra pessoa. Por exemplo, um filho só e não minha filha. Aí eu acho que tem briga. Para uma outra pessoa, uma amiga. uma amiga. A prima. Eu acho que nesses casos tem briga. Mas é comum o marido, o filho que aparece. Mas só terminando, mas é comum que você deixe lá fora desproporcional. Eu acho que é muito do se é o combinado da família. Porque como lá fora é um inventário lá fora, ele não é colocado aqui. Então, esse é um outro ponto importante. Quando eu faleço, existe inventário aonde eu estiver bem. Então, isso é super complicado. Então, se eu tenho bem no Brasil, é inventário aqui. Se eu tenho uma casa em Miami, é em Miami, nos Estados Unidos. Se eu tenho uma empresa em BVI, é em BVI. Então, às vezes, eu vou ter 3, 4, 5 inventários de múltiplas jurisdições. Então, não é um testamento aqui que abrange tudo. Então, nesses casos, é o seguinte. Se eu estou casada, são meus filhos mesmo casamento, tudo bem. A gente faz um acerto e a gente se resolve. Mas a briga acontece quando ele deixa para uma pessoa e os herdeiros não ficam satisfeitos com essa divisão. Aí começa a discussão. Você, em tese... Em tese, ela está declarada no imposto de renda dele. Sim, em tese, né? Estou partindo da premissa que está tudo declarado. Então, no Brasil, você é obrigado a declarar tudo o que você tem no Brasil e no exterior. Então, seu imposto de renda deveria ter a totalidade dos seus ativos. Aí fica mais difícil. Mas essa situação é muito mais rara hoje. Eu acho que lá atrás a gente tinha essa situação de muita gente com dinheiro doleiro, era uma coisa comum. Hoje não é mais. Então não é prático isso. Eu chutaria que tem um prazo prescricional, mas eu não sei qual é. Porque tem prescrição para tudo. Você não imagina, você divorciou há 20 anos, você começa 5, 10, não sei. 5, 2.
Eu acho que sim. Eu não sei o prazo, porque para cada tipo de ação é um prazo prescricional diferente. Eu não sei qual é esse. Mas eu diria que sim, porque você tem, por exemplo, prazo prescricional para doação. Você pode se arrepender de doar. Desculpa, você pode doar e alguém vir a reclamar. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? De você ter feito alienação de um patrimônio e ter. Deixa eu só vir aqui, que eu acho que ela estava primeiro. Em relação à questão do inventário, tem um custo muito alto para se inventariar tudo. Você acredita que um seguro faça parte de um bom planejamento, um seguro de vida para ter... Deixa eu só ver como que eu tô com o tempo. Até que horas? Eu não sei. Começa 10h20 o próximo. 11h20? Tá, acho que é mais 10 minutos, mais uns 15, tá. É uma ótima pergunta. A pergunta dela, para quem não escutou, é sobre seguro de vida. Quando a gente fala em planejamento, a gente usa vários instrumentos. É óbvio que depende do patrimônio da pessoa. Você tem 100 mil reais, eu vou ter pouca coisa para fazer. Você tem 100 milhões de reais, eu vou ter mais coisas para fazer. Você tem 200 milhões de reais, eu vou ter muito mais caixinhas e instrumentos para fazer. Mas num patrimônio relevante, num patrimônio onde tenha imóvel, líquido, ilíquido, no Brasil, no exterior, a gente faz um mix de coisas. O seguro é uma delas, a previdência é uma delas, empresas offshore é uma outra delas, fundo exclusivo no Brasil é um outro deles, carteira administrada de isento é um outro deles, uma BVI, holding imobiliária é um outro deles. Então, depende do seu patrimônio, porque essas estruturas exigem um mínimo para fazer sentido. Né? Então, vou abrir uma empresa no exterior. Você não vai abrir com 100 mil dólares, mas com $1 milhão, você pode abrir. Então, as caixinhas também vão depender muito do seu perfil. E do que você tem, porque o cliente que tem ativos líquidos tem um planejamento diferente do ilíquido. Vou dar um exemplo. Holding imobiliária é bom para imóvel, mas não é bom para dinheiro. Então, quem tem imóvel tem holding, mas quem tem só dinheiro, não tem holding. Então, é muito, muito feito sob medida mesmo. E aí a gente está falando desses instrumentos não financeiros, que são testamento, a doação também é um ótimo instrumento não financeiro, mas tem todo mundo do financeiro, que é onde, sinceramente, eu mais trabalho. Dado que eu trabalho num banco, o que a gente mais vê são os investimentos financeiros, que são o seguro de vida, a previdência privada, o fundo exclusivo, o investimento offshore, a carteira administrada, enfim, é um pouco desse mix. Não faz sentido fiscal. Existe. A pergunta dela é, faz sentido eu ter uma holding para dinheiro? Não. Porque do ponto de vista tributário, eu vou pagar hoje, como pessoa física, ou 0 no isento, ou 15 numa renda fixa, e eu pagaria pelo menos 34 numa pessoa jurídica. Então, de imposto de renda, CSLL, dependendo do PIS e COFINS. Então, você pode, mas não é inteligente do ponto de vista fiscal. Geralmente, a gente deixa o dinheiro na PJ para a sobrevivência da PJ. Então, assim, tem uma PJ holding imobiliária. Eu pago o contador, eu pago lá o ITBI dos imóveis, eu pago o cartório, eu pago os custos das funcionárias, mas eu não deixo 30 milhões de dividendo lá dando sopa. Esse dinheiro eu distribuo para a pessoa física. Acho que tinha ela aqui. Desculpa. Aqui, ó, é ela que eu acho. Um relacionamento de uma união estável, certo? Aonde existe um pacto de que cada um tem os seus bens, certo? Eu faço um testamento, colocando as cláusulas de inalienabilidade. Quando eu passo isso para minha filha, certo? Se minha filha morrer, o marido dela, o companheiro dela, vai disputar 50% com os netos. Sim, a pergunta dela é o seguinte. Vou usar meu exemplo, vou me matar aqui, não vou te matar. Eu tenho um patrimônio e deixei esse patrimônio para os meus filhos com cláusula de incomunicabilidade. Eu faleci, meus filhos receberam cláusula de incomunicabilidade. Essa cláusula de incomunicabilidade que vale para os meus filhos, vale na vida. Se meu filho falece, a minha nora recebe. Essa é a pergunta. E sim, a cláusula vale durante a vida... Você conhece algum instrumento? Não. Achar uma nora muito legal. Tipo alguma de nós aqui.
Pode, mas não muda a regra da divisão de bens. A pergunta aqui é, posso deixar um tutor? Pode, mas o tutor não muda a regra de divisão de bens, entendeu? São coisas diferentes. Posso deixar tutor, posso deixar curador. Mas se meu filho falecer, os bens entram em herança para minha nora. Isso não muda, independente. Não, só na separação. Só em vida. Pode. Tá. O problema é o seguinte, previdência também comunica. Se o filho dela falece, previdência também é um bem comum. Não, isso, mas se ele falece e ele acabou de ganhar 10 milhões de reais de previdência na conta, vai ganhar, vai 5 parte do... Então, não, mas olha só, a pergunta é o seguinte, vamos supor que ela tenha deixado... Vamos, que... A minha filha hoje vive com uma pessoa, entendeu? E assim, o que foi colocado? Que a gente tem que escrever no pacto, fazer no pacto antinupcial, ou na união estável, ou no casamento, que seja, certo? Que seja colocado o seguinte, que ele tem ciência, o cônjuge, né? Os cônjuges, eles têm ciência de que eles teriam direito na morte de um do outro, certo? Tá? E que eles já renunciam agora. Tá. E aí, para discutir na justiça. Vem sentar aqui pertinho. Porque essa cláusula, ela é inválida. Ninguém pode abrir mão de herança vivo. Então, eu sei. Nós estamos todo mundo torcendo que a lei mude, porque o erro também é isso. Super, assim, eu super entendo e a gente recebe, vocês podem imaginar o perfil de cliente que a gente atende, a quantidade de clientes casados e clientes, né, as mulheres e os homens, casados em separação, que falam, olha, eu não quero misturar nada em vida, também não quero misturar na morte. Se eu escolhi por não misturar em vida, por que eu vou misturar na morte? Mas eu nunca... Então, você até pode fazer um testamento que você, em tese, se exclui um do outro. Mas eu nunca vi funcionar. Se alguém viu, por favor, me mostre. Vou. Pode. Você está falando num divórcio? Tá, pode. Mas aí você faz uma doação, né? Não é abrir mão de tudo. Você doa. Você pode. Você pode. Só que tudo que... Pode. Filho menor também pode receber. Mas você pode. Você tem direito à metade, mas você pode sair do divórcio sem nada. Você abre mão e aí é considerado uma doação, porque você abriu mão em prol do outro. Mas isso é plenamente possível. Mas é raro, tá? Você não conta com isso. Pergunta. Não, o problema não é a herança dos filhos. O problema é a herança de um cônjuge para o outro. Ale, é como se... Mas aí você tem que... Então, o que você tem que acreditar é que quando a sua filha falecer, ele vai ter direito àquilo e ele vai abrir mão. Mas ele pode não honrar. É fio do bigode o que você fez. O que tudo bem. Pode falar. Peraí, só um minutinho, meninas.
É assim. Tá, deixa eu falar. Eu não sei exatamente como está escrito. E se talvez você esteja confundindo com a incomunicabilidade dos rendimentos que você recebeu. Isso é possível. Então, vamos dar um exemplo. Você recebeu uma fazenda. Vou dar um exemplo. Você recebeu uma fazenda. Nessa fazenda está escrito que todos os rendimentos, arrendamentos, aluguel, produção, tudo que render aquele patrimônio é só seu. Isso é plenamente possível. Plenamente possível. Então, durante a sua vida conjugal, tudo que aquele patrimônio que você receber não se comunica. Isso é ok. Ok. Agora, eu vou só dar um passo adiante. Vou ter que falecer seus pais. Seus pais faleceram. Você ficou plena proprietária de todo o patrimônio, que aí o usufruto acaba. Né? O usufruto para quem não entende, ela tem a nua propriedade, mas os pais continuam recebendo os rendimentos e o direito político enquanto forem vivos. Em algum momento, pela linha do tempo, seus pais falecem. Você passa a ser a plena proprietária. Ótimo. O rendimento daquele patrimônio provavelmente é só seu também, porque assim está escrito no contrato. Beleza. Mas se você falece, ele é herdeiro desse bem. Depende, assim, a maioria do entendimento, a maioria dos juízes entendem que a cláusula de inalienação, alguns entendem que ela pode ser temporária e outros entendem que ela pode ser vitalícia e não pode ser mudada. Eu não sei como está escrito, mas que ele é herdeiro, ele é herdeiro. Se vai vender ou não vai vender, são outros 500, mas ele vai herdar, porque ele é herdeiro obrigatório. Isso. O que pode fazer, a pergunta aqui é o seguinte. Se tiver a cláusula de reversão, volta. Pode perguntar. Tá, peraí. É possível, alguns tipos de sociedade se permite ter um sócio só, mas também isso não é um problema, porque você põe qualquer pessoa com uma cota e R$1, também, o tipo de sociedade que não permite isso, eu não vejo como um problema, porque isso se resolve. E dependendo do caso, sim, faz sentido uma holding, mas aí tem que fazer conta do ITBI, de qual é o imposto que você vai economizar, mas um contador mediano deveria saber fazer isso, porque é bem comum, então é uma conta relativamente fácil. Eu vou ter que encerrar, eu sei que a gente poderia ficar horas falando sobre isso, mas eu vou ser fiel aqui, são 11h10, e eu fico um pouco à disposição aqui fora de vocês, se vocês precisarem. Obrigada, meninas.